pessoal, tudo bem? Tá bem claro aqui, né? Muito. Agora melhorou. Tudo bem com vocês? Sexta-feira a gente tem se encontrado aqui para conversar com gente bacana, amigos, amigas, gente que a gente admira. A gente bolou uma conversa, um espaço de conversa chamado Papo Preto. E aí são homens e mulheres que fazem a diferença, negros que são referência para a luta popular, para a luta política. E eu estou muito feliz que hoje vamos receber uma jovem. Nós já recebemos gente muito diferente aqui, mas vai ser a primeira jovem, a primeira liderança jovem que vai estar conosco aqui. Tá aí o Adson. Salve, Adson, um abraço, irmão. Salve a Bahia. Amigo de todo canto que vem para cá. E como eu estava te falando, hoje vamos receber uma liderança jovem, uma liderança do movimento estudantil, até porque essa semana é a semana dos estudantes. 11 de agosto é o dia do estudante no Brasil. 13 de agosto é o dia, inclusive, de fundação da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes, a OCLAE, que é uma entidade como se fosse a UNIA-UBS da América Latina. Então, opa, tá aqui a Nilde dizendo que também é jovem. Sim, Nilde, isso aí, valeu, bom que você está aqui. Eu falo, recebeu a jovem assim, para falar, bater esse papo que a gente tem aqui toda sexta-feira. E a gente recebe gente muito diferente. Ela tá pintando aí daqui a pouco. A Rosana, ó, ela apareceu. Deixa eu autorizar para ela entrar. E aí? A Sara Munhoz, que foi nossa deputada aqui em São Paulo. Oi, Sara, tudo bem, amor? Como é que você Oi, está? oi, Orlando. Ei, Rosana, tudo bem com Tudo você? bem? Como é que você está? Tô bem, e você? Na correria, como sempre, mas Entrou, bem. entrou na hora que estava dando um tchau para Sara Munhoz, que é uma enfermeira que foi nossa deputada estadual aqui em São Paulo, professora. Ontem à noite eu me comprometi com ela da gente fazer um bate-papo esses dias. E a Carla Bolkoff, que eu não sei falar o nome dela não. Tô vendo aqui o pessoal falando boa noite. Boa noite, gente, a todo mundo que nos assiste. Tudo bem, Rosana? Tudo bem. Corrido, mas tudo bem, e você? Eu estou bem, deixa eu te explicar. A gente tem toda sexta-feira conversado com pessoas queridas aqui. O critério para participar do papo é ser uma pessoa querida, ser um negro ou uma negra, guerreiro, batalhador, gente que faz diferença para a construção de um país democrático, um país livre, um país bonito, um país de oportunidades e de justiça. Aí teve aqui, na semana passada, eu acho que foi a Alessi, eu sempre me atrapalho quem foi o Alessi Quem Brandão. foi primeiro? Teve o Silvio Almeida, que você conhece, teve o Douglas Belchior, teve o Diogo Silva, enfim, só gente querida, a Preta Ferreira, a Bianca Santana, um monte de gente Yes. querida, a Claudinha, nossa Claudinha, que é da bancada feminista aqui, que está disputando o mandato para a Câmara de Vereadores. Então, é uma forma da gente encontrar e confraternizar, estimular que o nosso povo, que o povo preto se inspire em personagens incríveis que nós temos aqui. Essa semana é a semana do Dia dos Estudantes, dia 11 de agosto. E eu estou tendo a chance de receber você aqui. E a primeira pergunta é básica. Quem é Rosana Barroso? Eita. Toda vez que você... Todo mundo fala isso, é pergunta básica, mas é a mais difícil de responder. Orlando, eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou sempre à disposição. Para nós é uma felicidade ter você como pré-candidata à prefeitura em São Paulo. Quem passou aqui, quem teve toda essa trajetória do movimento estudantil, da juventude, eu tenho muita inspiração. Eu lembro que eu até postei o nosso card, depois postei uma foto do meu pai com você. Quando eu era pequenininha, meu pai tinha uma foto assim aleatória, você passou e ele fala, desde que eu sou novinha, ele fala desse tal de Orlando Silva. Quando ele soube que eu filiei no PCdoB, ele ficou, ai, é o partido do Orlando. Então, assim, uma inspiração como esse gigante guerreiro que é, e para mim é um orgulho, uma honra estar aqui com você. Quem é Rosana Barroso? Que difícil, né? Eu acho que Rosana Barroso é uma estudante
que entrou para o movimento estudantil, para as lutas em defesa da educação, porque queria transformar a sua realidade, né? Porque quer transformar a sua realidade e da sua família. Eu sempre conto isso para todo mundo, né? Eu entrei no movimento estudantil quando eu passei a perceber que minha mãe nunca conseguia terminar o ensino médio e o ensino de jovens e adultos. E eu comecei a questionar por que aquilo ali fazia parte da nossa realidade e de algumas outras pessoas não. Então eu acho que essa é a Rosana Barroso, assim, que hoje preside a UBS Luta em Defesa da Educação porque acredita na educação como meio de transformação da vida do povo negro. Ah, que legal, que legal. Você nasceu onde, Eu Rosana? sou de Campos de Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Norte Fluminense, vai. Norte Fluminense. Então, Rosana, fala como é que é celebrar o 11 de agosto com distanciamento social. Diferente, né? Eu falei no ato que vocês fizeram, você e o Iago lideraram um ato super bonito. Eu comentei com vocês, não sei se você guardou. Eu acordei e pensei, 11 de agosto, quantos 11 de agosto já vivi na rua, na manifestação, na passeata. Até como deputado já participei de ato do 11 de agosto. Só que esse ano foi um pouco diferente, né? Foi diferente. Tudo está sendo muito diferente, né? Mas o 11, a gente sempre lembra daquela mobilização, do calor, das bandeiras, das palavras de ordem. E aqui com a nossa entidade irmã, União Nacional dos Estudantes, a gente até estava conversando, né? O que que a gente vai fazer, como que vai ser esse 11 de agosto diferente. Então é óbvio que a gente sente saudade das ruas, sente saudade de estar com todo mundo, mas entende aqui o nosso papel, inclusive, de ter mais responsabilidade que o presidente da República, que hoje sai até sem máscara, né, Orlando? Mesmo depois de testar até positivo. Depois que ele ficou curado, né? A mulher dele pegou, a esposa dele pegou e mesmo assim saiu sem máscara, etc. Então nós assumimos aqui, né, esse papel de ser entidades responsáveis e fizemos então o 11 de agosto com distanciamento, de forma online ou com algumas intervenções pontuais, assim, sempre poucas pessoas e com distanciamento. Então foi bem diferente, mas é um momento muito corajoso, né? Eu sempre, assim, toda vez que eu acordo, eu fico pensando, né? Que coragem é continuar lutando em defesa da educação e realizar atos no dia 11 de agosto, mesmo nesse momento. Porque, de fato, o movimento estudantil tem sido responsável pelas maiores derrotas do governo Bolsonaro e por tudo que a gente tem conseguido conquistar até aqui, né? Então, a luta em defesa da educação, ela tem sido travada mesmo de forma online, etc. E eu acho que é muito corajoso. Então, por mais que a gente tenha sentido um pouquinho, porque a gente gosta daquele calor humano, é um orgulho, assim, né, fazer parte dessa geração que vai entrar para a história como a geração do movimento estudantil que não parou nem na pandemia para continuar defendendo a educação. E vocês conseguiram algo que o movimento social não conseguiu. Infelizmente, o ambiente que nós vivemos no Brasil é um ambiente muito difícil. Hoje mesmo, hoje vamos até encerrar às 19, Rosana. Por quê? Porque vai ter uma reunião importante com o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra. E hoje foi o dia da desocupação de um quilombo em Minas Gerais, né? E tem sido um período de muitos enfrentamentos e poucas vitórias no movimento popular. Mas a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, o movimento estudantil, é um movimento que tem tido conquistas nesse último período, apesar de toda a onda conservadora. Eu citaria duas, que para mim são vitórias incríveis. Primeiro, o adiamento do Enem, porque eu lembro que aquele imbecil daquele Weintraub, ele queria bancar porque queria bancar. Ele foi na prática enquadrado e teve que recuar. E agora o Fundeb, que foi uma batalha linda, uma vitória incrível, né? Fala um pouquinho para nós. Não, e são duas batalhas que a gente ainda trava, né? Inclusive, quando teve essa questão do Enem, a primeira coisa que nós batemos na mesa e falamos não, porque imagina, né? Deixar o Exame Nacional do Ensino Médio numa data escolhida antes da pandemia é literalmente fechar as portas do ensino superior para a juventude negra, para a juventude periférica, indígena, rural. Porque quem hoje consegue acessar a internet? Nós estamos falando da exclusão digital, a realidade de muitos estudantes. Então, sem uma política de democratização do acesso à internet, como que se fala na realização do Enem? Sem uma política de combater o agravamento da desigualdade social, porque o número de evasão escolar aumentou. Quantos são os estudantes negros que passaram, inclusive, até burlar, Orlando, o sistema daqueles aplicativos de entrega, porque alguns menores de idade, se não trabalhassem, não tinha comida para botar na mesa. Então, ele lançou um comercial como se fosse a nossa realidade, né, do estúdio onde estiver, e queria deixar o Enem na mesma data. O que foi uma luta gigantesca, assim, né? Porque nós só não tivemos uma votação unânime porque o filho do Bolsonaro votou contra no Senado, né? Mas todos os senadores, inclusive, que votavam, falavam da mobilização dos estudantes.
Então foi uma luta gigantesca. Eu lembro que os jornais até me ligavam e eu me emocionava. Teve um que me ligou e eu chorei. Ele, por que você está chorando? Eu falei, porque eu tô falando até de mim, assim, né? Eu brinco muito com o pessoal da Uni que o nosso sonho é começar militando na UBS, aí vai pra Uni e vai pra NPG. Porque a nossa luta aqui é isso, né? E é exatamente isso. Através hoje da nossa luta, eu tenho a perspectiva de ser a primeira da minha família a entrar na universidade. A primeira de todas as mulheres negras da minha família, por parte de mãe, que não vai ser empregada doméstica. Então, quando você vê que tem um governo que ataca a educação e ainda quer fechar as portas do ensino superior, que bate é o desespero, né? Então, a nossa conquista do adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio foi gigante. Assim, eu lembro que vários estudantes mandavam mensagem: nossa, hoje nós vamos dormir mais tranquilos, porque a gente ainda sonha em entrar na universidade. Mas, junto com isso, vem a nossa luta pelo debate da realização do Enem, né? Que ainda está muito complicado de escutar os estudantes, então a gente continua travando. E, obviamente, uma luta muito casada com o Fundeb. Porque quando a gente fala da realização do Enem, a gente fala da escola, fala do retorno às aulas, fala de que precisamos debater as saídas, porque enfrenta a educação, porque, como disse, né, a fome hoje é uma realidade para os estudantes negros que tinham a única alimentação, a merenda escolar, a exclusão digital é uma realidade, a evasão escolar é uma realidade. Então, a falta, inclusive, do acesso ao direito ao isolamento social, quantos puderam ficar em isolamento? Porque precisaram trabalhar, né? É uma realidade, então nós precisamos falar de soluções. E não tem como falar da solução de uma escola que esteja preparada para nos receber depois desse momento, sem falar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que foi também uma tarefa gigante, né? Eu até brinco com a Ruana, que foi presidente da UBS em 98 e 99, que quando a gente conquistou o Fundef, eu não era nem nascida, né? Então, eu falei assim, gente, agora eu tô lutando pelo Fundeb permanente, que loucura, eu não tinha nem nascido. Ou seja, uma luta de gerações, né? Então, quando a gente viu que eles queriam aprovar o Fundeb em 2022 e fechar as escolas em 2021, aí eu fiquei, gente, não é possível, né? E quem lembra daquele argumento, como tentaram cortar das universidades? A gente quer cortar para investir na educação básica. Ou seja, mentira, né? Então, nós lutamos muito e conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados, inclusive quase ali nos 45 de segundo tempo, né, Orlando? Uma tentativa de golpe, de retirada do CAC, e a gente correu atrás e aprovamos. Agora, a nossa próxima missão aí é no Senado, mas são lutas que casam muito, né? Porque estamos falando de uma escola que precisa acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Não cabe mais à juventude negra brasileira ter uma escola que não tenha um laboratório de informática, que não tenha um professor valorizado, que não tenha um papel higiênico. Quanto mais material para receber agora nesse momento. Então, sem falar do Fundeb e sem o debate do retorno às aulas, a gente não consegue avançar para ter uma escola que consiga receber os nossos estudantes nesse momento. Ah, que legal. Você falou da Uni, a Bruna Brelas passou por aqui e te mandou um coração. Beijo, Bruna. Deixa eu te falar uma coisa, Rosana. Eu outro dia aqui conversando com a Bianca Santana, eu comentei, porque a Bianca Santana tem um livro lindo, né? Ela fez quando ela tinha 30 anos. Ela falou assim: olha, eu tenho 30 anos e sou negra há 10 anos. Porque ela construiu um livro sobre o processo de autorreconhecimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência pessoal. Você é muito jovem com relação ao racismo. Você é muito jovem, mas eu me recordo, e falei para a Bianca, que a primeira vez que eu me dei conta do racismo, eu estava no terceiro ano do colégio, eu devia ter 11 anos, uma coisa assim, que eu sempre fui CDF, né? Eu ficava sempre estudioso, melhor nota e tal. E aí, teve um exame, tipo o Enem, que foi lá na escola de Salvador, eu sou baiano de Salvador, e aí a diretora foi na minha sala e falou assim: a nossa escola teve um aluno que tomou a nota máxima numa avaliação feita em todas as redes municipais de Salvador. Aí todo mundo olhou para mim na hora. Eu fiquei super orgulhoso, né? Foi o Orlando, ele foi a nota máxima que podia se ter nessa prova. Aquele alvoroço, todo mundo feliz. Quando eu desci a escada para ir embora para casa, chegou um moço mais velho que eu, que sabia da história, e falou assim para mim: quem você pensa que é, seu negro preto? Em Nossa. Salvador, que é uma cidade negra, né? Ele não era negro, por acaso. Aí foi quando caiu a ficha, né? Falei: ah, olha, tem uma coisa diferente aqui. Aí depois foram números, eu fui crescendo, eu estava debatendo, fazendo uma entrevista na Folha de São Paulo, eu falei assim: mano, quando eu falo de racismo estrutural, eu falo de periferia, eu não falo de ouvir dizer. Porque tem uma turma que fala de ouvir dizer. Eu falei: eu sei o que é um baculejo. O cara entra no ônibus de noite, eu voltando para casa, ele aponta: vem cá você, desce aí, para averiguação. Então, eu poderia contar 50 manifestações de racismo que eu vivi, e a gente fica indignado, né? Porque fere a nossa alma cada vez que a gente sente
essa provocação de tentar nos diminuir por nós sermos negros. Eu sempre tiro energia disso. Cada fato que eu vivi, eu falo, eu vou superar isso, eu vou enfrentar isso, eu vou derrotar isso. Mas não é uma coisa bacana, eu confesso para você. Mas me fala de você. Você já viveu momentos assim, machuca? Como é que foi? Conta aí para nós como é que foi a tua reação nessas circunstâncias. Eu acho que é exatamente isso também que me fez entrar no movimento estudantil, Orlando. Essa questão, né, quando eu me descobri negra, né, porque desde nova, todo mundo que me conhecia, assim, né, as pessoas mais próximas que gostavam de mim, elas gostavam de me chamar de moreninha. E eu aprendi isso dentro de casa. Não, você não é negra, não fala isso. Você é moreninha e não sei o que lá, e não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo que na minha casa, né, meus avós, ele tentavam me proteger e tudo mais. Na escola, as pessoas riam do meu cabelo e eu voltava com o cabelo cortado e eu era a única negra da sala. E as pessoas me empurravam, as pessoas me chamavam de macaca. Eu ficava, o que tá acontecendo? Eu sou negra, eu sou moreninha, eu sou o quê? Mas eu aprendi que falar negro, né, era uma coisa muito ruim, que a pessoa se declarar, eu sou preta, eu sou negra, era horrível. E aquilo ali não existia. E olha como que quando eu falo que é por isso que eu entrei no movimento estudantil, como que é a importância da educação, né? A minha mãe é negra, meu pai é branco, do olho azul. A minha mãe, ela sempre ficava assim, não, filha, não deixa o cabelo crespo, vamos alisar, no sentido de me proteger, né? Então, a minha mãe, ela queria que eu tirasse tudo em mim que pudesse me caracterizar como uma mulher negra. Porque ela não terminou o ensino, porque ela é empregada como todo mundo. O meu pai, ele já ficava assim, não, pelo amor de Deus, deixa o cabelo dela e tá não sei o que lá. Os dois são do ensino de jovens e adultos, os dois são pobres, mas os dois tiveram um tipo de educação diferente. Então, o meu pai foi nos ajudando, tanto a mim quanto a minha mãe, a conseguir entender, né? Eu fui estudando, fui mostrando pra minha mãe e tudo mais. Eu lembro que meu pai, ele era apaixonado com o meu cabelo, ele era, assim, né? Ele até hoje é apaixonado. E eu comecei percebendo que a minha família tinha uma questão de proteção, de querer me tirar do que é ser uma mulher negra, mas ao mesmo tempo na escola eu passava por isso. E aí foi por situações, né? Eu andava na rua, ou alguém apertava a bolsa, ou alguém mudava de calçada. Quantas vezes, estava falando aí de baculejo, né? A gente chama. Quantas vezes que eu fui parada, né? Assim, uma vez eu lembro que eu fui parada, inclusive, por policiais homens. Eu falei assim, não, eu quero ser revistada por uma policial mulher. E eles gritaram, não sei o que lá. E foi horrível, assim. O pessoal do bairro que teve que me ajudar. Porque eu não tinha esse direito, né? De ser... olha só, né? Tava sendo revistada à toa, reviraram tudo. E ainda assim não podia ser por uma policial mulher. E aí abriram o meu caderno. E eu lembro que tinha a caixinha do aparelho, né? Abriram o meu aparelho móvel. Era horrível. E foi quando eu fui percebendo que eu falei assim, eu acho que isso aqui é uma tentativa de proteção. E aí, conversando com a minha mãe, ela desatou de chorar, né? Porque eu não queria que você passasse pelas mesmas coisas que a gente passa. Então, foi uma tentativa de me proteger e foi quando eu fui descobrindo que eu era uma mulher negra, que eu passava por aquilo ali por conta do racismo. Então, foi aos poucos, assim, né? Eu comecei a alisar meu cabelo muito nova, eu tinha uns 11 anos. Aí, com 16, 17, eu fui deixando, ele ficava não sei o que lá. Então, tudo era muito ruim. As pessoas, e aí, você quer fazer o quê? Você quer fazer qual técnico, né? Que hoje eu sou estudante de cursinho pré-vestibular. Mas eu fiz técnico em análises clínicas, né? E todo mundo achava que eu tinha que parar ali. Que já era muito. Não, terminou o ensino médio e fez o técnico. Acabou, né? Vai começar trabalhando. Eu falei assim, não, quero fazer faculdade. Quer fazer faculdade de quê? Biomedicina. Aonde? Vai? Na universidade pública. Rosana, você tá doida. Eu lembro que tinha professor que falava, minha filha, não vai conseguir fazer. Você não vai sei o que lá. E aí eu fui, assim, entendendo. E me descobri uma mulher negra, né? Mas o racismo, obviamente, ele sempre existiu. A diferença é que a minha família tentava ali de alguma forma me proteger para eu não sentir, assim, minha mãe até fala isso. Meu sonho era que, olha que louco, né? A família da minha mãe torcia que eu puxasse meu pai, porque pensava assim, não, porque ela precisa estudar, porque ela precisa entrar na universidade, porque a gente não quer que ela seja empregada, como disse, né? Todas as mulheres negras pela minha família, pai de mãe, são empregadas domésticas, por exemplo, né? Então, nenhuma terminou o ensino médio e a minha mãe, o sonho dela. Ela até brinca, ai meu Deus, aí quando nasceu, que eu vi uma pretinha, eu fiquei, ai meu pai do céu, o que eu vou fazer? Eu falei, é isso, mãe. O que eu vou fazer, né? Ela fala, e agora tá aí. Ela até brinca. Falando pra todo mundo, e viaja, vai pra São Paulo, e fica falando um monte de coisa bonita que sua mãe não entende. Então hoje ela sente orgulho e tudo mais, mas descobri, assim, lá pelos 14, 13 anos, mesmo que eu poderia falar que eu era uma mulher negra, porque até então tentava ter essa proteção, né? Eu sou morena, eu sou moreninha, sou queimadinha, eu sou mulata, sempre teve essa questão.
Mas depois de um tempo eu fui conseguindo entender. E aí, depois daí, assumi o cabelo e já foi. Imagina eu que a minha mãe só se referia a mim como marrom bombom. Que beleza. Minhas Legal, tias não. me chamavam muito assim. Aí quando eu fui eleito presidente da Uni, eu lembro como se fosse hoje. Fui eleito presidente da Uni, saiu uma matéria no domingo, no Fantástico, e aí a minha mãe me ligou e falou assim: filho, parabéns, que alegria. Agora, filho, olha como essa imprensa é, você tem razão. Eles já disseram que você é o primeiro presidente negro da Uni para te diminuir. Eu falei, Ana, mas isso é uma coisa boa, fique orgulhoso do seu filho está fazendo história. Mas é difícil, porque como você falou, né? A falta de uma consciência da identidade étnica, né? E que a defensiva, né? Que fosse na política, seria uma defensiva que você fica sempre. Agora você, Rosana, já é de uma geração em que toda a estética está mudando, né? Eu fui de uma geração que nós dizíamos, negro é lindo. E nós manifestávamos isso como uma medida de autoafirmação. Hoje já não tem dúvida, né? Hoje a beleza negra é algo incrível em todos os lugares, né? Aqui teve conosco o Pestana, que editou aquela revista Raça, né? Veja, há 30 anos atrás era impensável ter uma revista Raça. Hoje nós temos a revista Raça e eu sou muito feliz de poder perceber e ter vivido essa fase em que houve um avanço muito importante da luta antirracista. Eu tenho dito, ainda ontem eu falei com o professor Juarez Tadeu, que é um amigo nosso, que é professor da Unesp, falou assim: Juarez, eu estou sentindo que está chegando a hora de um salto de qualidade na questão da representatividade negra na política. Porque já está claro que nós temos que ter uma agenda econômica. Porque tem uma diferença, Rosana, que é chocante quando a gente olha os números. É chocante. Um homem branco, um homem negro, o homem negro recebe o mesmo salário fazendo a mesma coisa. E se for mulher negra, é menos ainda. É revoltante até isso, né? A gente pode olhar nos índices de violência e vários fenômenos sociais como que a gente está para trás. E na representação política também. Eu todo dia falo, não é possível, mano. 21 deputados negros em 513, isso não existe. Até se você colocar pretos e pardos, nós somos 20% em uma sociedade que nós somos 60%. Então, você tem uma subrepresentação política muito grande e eu espero que você seja da geração que viva e construa essa quebra de paradigma. Porque eu tenho a sensação que nós temos que romper com esse ciclo de exclusão política. Porque se nós, Rosana, não tivermos capacidade de ter uma representatividade negra para romper com o racismo estrutural, fica mais difícil, sabe? Com certeza. Não, com certeza, Orlando. Inclusive, eu acho que hoje é um anseio muito grande da nossa juventude, né? Porque eu sinto, assim, que muitas das vezes a própria juventude não se interessa pelo que é a política por não se ver representada, né? Então, quando a gente fala que no nosso campo nós construímos uma política ampla, com a cara da juventude, com as meninas negras e tal, é exatamente isso. Porque se tem uma outra ideia, né? É de que há anos, de fato, acontecer no nosso país, né? Toda vez que eu falo de você, o nosso único pré-candidato negro aqui na cidade de São Paulo, da Olívia, gente, na Bahia, a Olívia, a primeira deputada estadual, mulher negra na Bahia. São coisas que às vezes a gente para pensar. Eu lembro que quando eu soube da Olívia, eu fiquei assim, não, gente, é brincadeira, né? Porque sempre soube da trajetória da Olívia. Hã? É inacreditável, né? E eu falei assim, não, a primeira... Não, se fosse qualquer outro estado, eu poderia falar assim, não, pode ser agora na Bahia. Na Bahia. Então, são coisas que a gente até fica assustada, né? E, de fato, é até um anseio, assim, eu acho que construir essa política cada vez mais com a cara da juventude negra, com a nossa população negra, é essencial. Até porque, né, Orlando, quando a gente fala de melhorar a vida do povo, quando a gente fala de emancipar o povo, quando a gente fala de educação de qualidade, de saúde de qualidade, nós estamos falando da população negra, que são os que mais sofrem com todo esse descaso, né? Então, se nós não estivermos lá para falar de nós mesmos, né, nós vamos ter dificuldade sempre para pautar, porque é isso, assim, é óbvio, né, que nós temos aliados e grandes parceiros na luta antirracista, mas ninguém sabe falar aqui das nossas necessidades, da importância de se pensar políticas econômicas, como você diz, um país desenvolvido, uma educação e tudo mais, como nós temos, porque nós estamos falando aqui de um olhar mais interno, de uma coisa como você disse, né? Eu não falo, tô falando de fora, não falo de tomar uma dura, como a gente chama da polícia de fora. Eu tô falando porque eu tomo, tô falando porque eu ando na rua
estava contando, eu estava lembrando. Teve uma vez que eu estava na casa de uma amiga minha, que era, assim, um bairro bem nobre, assim, né? Eu lembro que o carteiro bateu, assim, eu fui atender, falou, oi, tudo bem? Tudo bem? Sua patroa tá aí? Você pode chamar ela porque tem entrega. Então, é assim, né? A gente não tá falando de uma coisa que a gente não passa, é o que a gente passa. E eu acho que nós podemos e precisamos cada vez mais falar dessas coisas e lutar contra essas coisas também. Nos representar também na política é de suma importância. E, de fato, nós temos, assim, uma carência muito grande, mas que eu acho que essa geração pode nos ajudar a crescer, assim. Eu vejo meninas, às vezes, de 5 anos. Eu sigo uma menina que chama Elisa MC, lá do Rio de Janeiro. Acho que ela tem 8 anos. Desde 5 anos ela canta sobre o cabelo dela. Gente, com 5 anos eu odiava o meu cabelo. Com 8, então, a minha avó prendia naquelas trancinhas para de jeito nenhum parecer que ele era crespo, né? Uma menina de 5 anos está cantando que ela ama o cabelo dela. Isso daqui já é uma revolução tão grande, Orlando. Já é um Claro. processo tão grande que eu acho que essa geração e a próxima vem com tudo para poder a gente ocupar cada vez mais a política também. A sua geração, a sua geração. Passou aqui muito. André está mandando um beijo. A professora Adriana Vasconcelos, um beijo para todo mundo. Um beijo, Adriana. E tem duas coisas aqui, antes da gente concluir, que eu precisava falar. Primeiro, um desafio que eu acho assim, e você, Rosana, pode nos ajudar muito. Eu tenho falado sobre isso. A minha pré-candidatura de um homem negro. E a turma fala, como você vai enfrentar o racismo estrutural se o prefeito não pode muito? Eu falei, calma, o prefeito pode sim. A começar da luta no plano simbólico, que a educação é um espaço super importante. Nós avançamos com a lei que obriga a informar a história da África, a ensinar a cultura brasileira, só que é um avanço que ainda está na lei. A gente quase não tem material didático. Os professores não são preparados para isso. Parece uma coisa óbvia, mas eu estudo a Grécia, eu estudo o Império Romano, eu estudo os Estados Unidos, eu estudo a China, e eu não estudo a África, que é o berço da humanidade. Né? A gente não tem uma centralidade no estudo da cultura brasileira, da tradição negra no Brasil. Então, eu queria te pedir, Rosana, faz de tudo que você puder como liderança no movimento secundarista, para que a gente reforce muito, porque isso tem um impacto na construção do imaginário social. E esse imaginário que nós precisamos construir para derrotar o racismo é parte da luta simbólica, sabe? Com certeza. Por isso que eu te falei que esse processo de me descobrir negra e entrar para o que é o movimento estudantil e a luta em defesa da educação andaram muito juntos. Porque eu comecei a questionar por que eu não soube disso na escola. Por que eu não aprendi sobre o meu povo e aprendi sobre tantos outros? Por que a minha mãe queria me ensinar a ser cada vez, acabar com todos os traços que eu tinha porque eu ia sofrer? Então, a luta em defesa da educação é exatamente essa, para que a gente possa aprender sobre o nosso povo, aprender de onde a gente vem, aprender sobre as diversas religiões afro-brasileiras que a gente tem. Inclusive, a intolerância no nosso país é uma coisa terrível. Eu vi uma menina, acho que de 12 anos, que a mãe dela perdeu a guarda, porque a menina estava no candomblé, e aí o conselho tutelar dirigido na cidade por uma pessoa que é evangélica, invadiu o terreiro de candomblé, pegou a criança e tirou a guarda da mãe. A intolerância religiosa é gigante, porque nós não aprendemos sobre as religiões afro-brasileiras, nós não aprendemos sobre a cultura do nosso país. Então, a educação ela é fundamental. Quando a gente fala que ela é um meio de transformação da vida do nosso povo, é literalmente. Porque ela nos dá a perspectiva de melhorar as nossas vidas e das nossas famílias e nos ensina a entender melhor a nossa própria história, né? Então, é fundamental que a educação ela seja uma educação antirracista, que ela fale da nossa cultura, que ela fale da nossa diversidade, porque hoje nós temos, infelizmente, uma onda que eu fico até pensando, as pessoas se sentem orgulhosas de serem desinformados, né? Ah, porque eu não leio isso, porque eu não leio aquilo, porque é doutrinação, porque eu me informo pelo Twitter do presidente. Hoje nós temos uma onda de pessoas que não sabem a história do Brasil. E é por isso que são tão intolerantes, inclusive, porque não sabem a história do Brasil. E às vezes, inclusive, a gente tem até pessoas negras, né, que me dói o coração, Orlando. Eu acho que nunca me doeu o coração tanto quando eu vejo alguém vindo na minha página. Esses dias eu recebi, né? Você envergonha os negros do Brasil porque eu sou negro e apoio Bolsonaro. Eu falei, gente, olha só a diferença do que é a educação. Hoje nós temos, inclusive, pela onda de mentira que enganou o nosso povo, né? Minha mãe é uma dessas, como eu falei.
mulher negra, empregada doméstica, estudante do ensino de jovens e adultos. Ela foi enganada. Ela votou no Bolsonaro. Hoje, extremamente arrependida, mas ela fala, gente, ele chegou de verde e amarelo, falou que amava o Brasil, falou que ia mudar minha vida, eu acreditei. Não tive estudo. Eu ia lá saber exatamente isso. Então, a educação ela é fundamental para nos ensinar a história do nosso povo, para nos formar e construir uma sociedade antirracista, para acabar com essa onda de desinformação e intolerância, mas também para fazer com que o nosso povo esteja por dentro, entenda a política, entenda o jornal, entenda os assuntos. Porque, inclusive, a nossa jovem democracia, né? O que eles mais querem, inclusive, é ferir. Porque enquanto o nosso povo não tem uma educação antirracista e não sabe do que se trata, que nós podemos transformar as nossas vidas através do voto certo, por exemplo, voto em pessoas não sei o que lá, eles continuam, né, sempre ali com seus mandatos eternos, com as suas famílias todas na política, e que não sei o que lá, e com o seu projeto de destruição. Então, a educação é fundamental. E uma educação antirracista melhor ainda, né? Na verdade, precisa ser, porque para construir um Brasil nesse caminho, a nossa educação precisa ensinar a nossa história e formar esses meninos e meninas para saberem viver em sociedade e terem cada vez mais informação sobre o nosso povo. Super necessário, super necessário. Você contou essa história de Araçatuba, foi em Araçatuba esse caso da perda da guarda. Nossos companheiros estão atuando lá, fazendo uma polêmica. Hoje eu fiz um vídeo em solidariedade a essa família, a essa mãe. Imagina, Rosana, nós temos na TV todo dia vários canais transmitindo cultos religiosos, missas. Imagina se fosse transmitido um ritual de uma religião de matriz africana. Como que seria? Como que seria bacana as pessoas verem, viverem e conhecerem algo que é matricial na formação do nosso povo. Linda, queria te agradecer demais pela essa nossa conversa. Adorei, 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 adorei. Queria render homenagem à União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que hoje tem uma mulher negra, uma menina negra, que é muito jovem. Até o ano passado tinha um menino negro, o Pedro Gork. Então, é muito bacana, que é um exemplo que a UB está dando. Claro que isso é do movimento estudantil, dos fóruns do movimento estudantil, mas eu queria, me permita, também homenagear a minha União da Juventude Socialista, que é uma corrente que atua no movimento e levantou esses nomes para disputar, intervir e participar. Então, um grande beijo para você, um grande beijo do coração. A Lorena sempre fala, você tem que dizer Orlando Silva SP, no Twitter, nas redes sociais. Nos acompanha aí. Rosana, um beijo. Adorei te ver. Vamos à luta. Um beijo, Orlando. Muito obrigada pelo convite. Estamos juntos. Muita boa sorte. Eita, que coisa linda! É por isso que é meu pré-candidato à prefeitura. Um beijo, boa sorte na campanha. Estamos juntos nessa luta em defesa da educação e do povo. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Um beijão, pessoal. Cantinho da Suíça.